A passagem de ônibus aumentou em mais uma cidade da região metropolitana. Dessa vez foi em Santo André, no ABC. A tarifa, a partir de hoje, está 40 centavos mais cara. Foi para R$ 4,20. E claro, né, que ninguém está gostando, é lógico, o pessoal que usa o transporte coletivo, principalmente. Nos últimos dias, já teve reajuste em pelo menos outras 5 cidades. A Zelda Mello está no terminal Prefeito Celso Daniel, um dos mais movimentados de Santo André, e conversa com a gente agora ao vivo. Oi, Zelda, boa tarde. Boa tarde, Glória. Boa tarde a todos. Pois é, Santo André tem 200 mil pessoas, em média, transportadas por dia. Aqui tem 6 empresas de ônibus atuando, uma delas com um contrato emergencial. E, embora o aumento estivesse anunciado desde a semana passada, ele pegou muita gente de surpresa hoje. Eu encontrei com muita gente reclamando das condições dos ônibus e que também fazia trajetos longos para ir a pé, mas curtos de ônibus que não justificavam essa tarifa de R$ 4,20. Em São Paulo, o problema é com a integração. Quem faz integração vai acabar tendo que desembolsar um pouco mais. A repórter Laura Cassano conversou com as pessoas lá em São Paulo e eu conversei com muita gente aqui em Santo André. Circulei bastante pelos pontos de ônibus, ouvi muita reclamação. Vamos ver na reportagem. A nova tarifa já está colada na frente dos ônibus em Santo André. Um absurdo, né? Isso porque falaram que não ia aumentar, né? A passagem subiu de R$ 3,80 para R$ 4,20. 40 centavos a mais que vão fazer muita diferença para quem precisa do transporte público. É complicado, né? Sempre complicado, sempre pesa no bolso da gente, né? A Maria Goretti trabalha em casa de família e vai dar a notícia hoje para a patroa, que paga a passagem. Vou falar com ela hoje, que aumentou. Vai ter que pagar? Tem que pagar, senão não dá para me pôr do meu bolso. O Fábio, então, está desesperado. Ele pega 3 conduções para chegar ao trabalho. Sai de ônibus de Mauá, onde a tarifa vai aumentar também para R$ 4,20 no sábado, pega o trem e depois o ônibus municipal aqui em Santo André. Surpreende, porque não... Aí, como é que está o ponto? Todo dia assim, só aumenta. Da semana passada para cá, já teve aumento nas passagens de ônibus em pelo menos outras 5 cidades da Grande São Paulo. E ainda vem mais pela frente. A partir de domingo, quem usa os bilhetes único mensal e mensal integrado vai pagar mais. A repórter Laura Cassano explica a diferença entre os dois e refaz as contas para saber para quem esses bilhetes ainda vai compensar. O bilhete único mensal vai subir de R$ 140 para R$ 190 e o mensal integrado de R$ 230 para R$ 300. Eu estou aqui no terminal de ônibus de Pinheiros. Aqui os passageiros fazem a transferência para o trem, para o metrô. Passei a manhã inteira conversando com os passageiros que fazem os maiores deslocamentos, que são as pessoas que mais precisam do transporte público aqui em São Paulo. Essas pessoas também são as mais afetadas pelos aumentos. Só que como o valor unitário da passagem continua fixado em R$ 3,80, o pessoal por aqui já começou a refazer as contas para ver o que compensa mais. Hoje, quem paga R$ 140 no mensal simples leva vantagem se fizer pelo menos 37 viagens em uma só condução, ônibus ou metrô e trem. Quando esse bilhete passar a R$ 190, só vai valer a pena para quem fizer mais de 50 viagens por mês. Estou ainda analisando, pensando, né, como que eu vou fazer, quanto vai pesar. Porque independente de a gente não trabalhar todos os dias, pesa um pouco, né? O bilhete mensal integrado a R$ 230 é vantajoso para quem faz pelo menos 39 viagens por mês usando ônibus, metrô e trem. A R$ 300 só vai valer a pena para quem fizer mais de 44 viagens integradas. O Daniel está desempregado. Para se virar fazendo bico, pega trem e 2 ônibus todo santo dia. Para ele, o integrado ainda vai valer a pena. Mas ele ainda não sabe de onde vai tirar os R$ 70 e vai pagar a mais. Eu já estou gastando bastante. Muito. Eu estou gastando do meu bolso. Então, hoje, o novo secretário municipal de transporte, Sérgio Aveleda, aqui da capital, explicou esse aumento nos bilhetes mensais, né? Ele disse que metade dos passageiros paga a tarifa de R$ 3,80.
25% da outra metade está beneficiado pelas gratuidades, não foram afetados também, portanto já temos 75% não afetados. Mas daqueles que usam a integração, que são os outros 25%, 10% recebem Vale Transporte. No Vale Transporte, o usuário não é afetado pelo aumento porque quem paga o aumento é o seu empregador. Bom, a gente está aqui com o Sérgio Eisenberg no estúdio. Boa tarde, Sérgio, tudo bem? Boa tarde, Glória, tudo bem? Boa tarde a todos. Vamos falar um pouquinho sobre esse aumento, porque está uma confusão danada, ninguém entende o que é aumento, o que não é. O governador falou ontem que não é um aumento, é uma redução de desconto, Parece né? Black Friday. Veja, evidentemente que aumentou, o anúncio foi mal feito, foi enganoso. Se disse que não iria aumentar quando tem aumentos de até 50% no bilhete de 24 horas. O bilhete único, o bilhete mensal integrado e o bilhete mensal não integrado subiram 30%, 36%, 7 vezes a inflação. Até o de 24 horas aumentou também, né? Ele aumentou 50%. O diário. Então, se existe uma parcela da população que não pagou 7% a mais, tem uma parcela que vai pagar até 5 vezes mais do que a inflação. Então, primeiro, o anúncio não foi transparente, não foi claro, foi enganoso. Segundo, cadê essas contas? Já que existem essas contas, foram feitas dos gabinetes fechados da Prefeitura e do Governo do Estado, que sejam tornadas públicas. Quem vai pagar, quem não vai pagar, porque o povo está fazendo as contas. Portanto, se a integração custava R$ 5,92 e passou a R$ 6,80, aumentou 15%. Não diminuiu, aumentou e quem paga isso é a população. Então é preciso verificar quem vai pagar menos, quem vai pagar mais. E se o resultado final dessa conta, como uma parte não subiu, outra parte subiu até 5 vezes mais que a inflação, é preciso verificar se até não vai ter mais dinheiro entrando para os empresários do que antes. A impressão que dá é que houve uma compensação, né? A gente congela o valor unitário de R$ 3,80, mas compensa isso no restante. Só que isso pode até gerar uma subversão no uso dos bilhetes, porque a ideia é você fazer o usuário frequente comprar o bilhete mensal. Se não valer a pena, vai ser uma balbúrdia nas estações, nas filas diárias para comprar o bilhete individual. Ou seja, é preciso dar vantagem para o usuário constante, aquele que usa várias vezes. A vantagem financeira também é uma vantagem financeira da própria companhia do metrô, que vai ter menos bagunça nas bilheterias. E a questão do subsídio? Veja, isso teria que ser transformado de uma maneira mais clara. Publicar, mostrar, passar para a imprensa e para a população quais foram as contas, como vai ficar o subsídio, como é que era e como ficou, quem ganhou e quem perdeu, para que a população possa acatar ou criticar construtivamente as medidas que foram tomadas sem publicidade, sem divulgação das contas. Tá bom, Sérgio, obrigada, viu? Ok. Boa tarde para você. Para todos nós.